Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do nono ano, querido, tudo em paz? Professor Jonei aqui na área novamente, curso de introdução à física, né? Nós estamos aí já com essa atividade do segundo bimestre, atividade 7 sobre ondas mecânicas, tranquilo? Então, vamos propriamente dito entrar na atividade. Se você já está me vendo, é porque já leu ou deveria ter lido. Então vá lá, faça o seu cabeçalho, coloca a nossa frase do dia aí, ó. Felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Tranquilo? Então nessa atividade, eu pedi que você escrevesse o primeiro passo, anotar esses tópicos, né? Então você, se não anotou, anota lá o que é amplitude, deixa um espacinho, o que é crista, o que é vale, deixa um espacinho, coisa pouca aqui, uma linha, duas linhas, comprimento de onda, frequência, tá? E agora nós vamos, propriamente dito, para o segundo passo. Então, o primeiro que a gente vai analisar um pouquinho são essas amplitudes. Então, bora lá comigo. Primeira questão. Voltando aqui, né, nós temos então as ondas. Onda na água, professor? Sim. Onda no som? Sim. Onda na luz? Sim. Essas duas a gente já conversou nas aulas passadas, são ondas mecânicas, tá? Então nessa primeira parte a gente vai falar das ondas mecânicas. Primeiro na água, para a gente verificar uma coisa interessante. Então quando eu solto uma gotinha de água, existe uma perturbação. Como é que chama essa perturbação? Onda. Por que ela é mecânica? Porque ela precisa, né, da água aqui para poder se propagar. Tranquilo? Esta é uma vista superior. Então é como se você estivesse jogando aí uma pedrinha na água, você tem esta formação. Se você jogasse várias pedrinhas na água ou então deixasse uma própria torneira aberta, você forma essas várias perturbações. Tranquilo? Esta é uma vista de cima, como se estivesse olhando por cima de uma água. A vista lateral, olha que interessante. Ela faz este movimento, tranquilo? Que a gente conhece, né, caracteristicamente como onda. Essa onda em específico, né, ela é uma onda aí transversal, né, porque ela está nesse movimento de sobe e desce. É esse movimento da característica de onda transversal. Mas a fundo a gente vai estudar essas duas coisinhas aqui e mais um que é o comprimento de onda que não está aqui. Mas amplitude. Primeiro nós vamos para amplitude. Essa palavra te lembra amplo, algo amplo, né? Então eu vou movimentar a amplitude aqui para você ver o que acontece. Quero que você perceba o que acontece nessa região aqui, ó, certo? Então vamos lá. Primeiro, diminuir o máximo possível a amplitude. O que aconteceu? Se eu colocar um gráfico, ajuda mais? Então, amplitude zero, perceba que aqui é zero, você não tem nenhum movimento, certo? Não tem nenhum movimento, não tem onda, praticamente. Agora eu vou colocar 1/4 de amplitude, mais ou menos aqui. Olha lá. Então, acompanha aqui o gráfico, é o nível da água. Então, se eu colocar um pouquinho mais lento, vê se fica mais fácil. Lento, tá aí. Então, a hora que chega a gota, sobe nesse nível de água. Tranquilo? Esse gráfico é para você visualizar o que acontece, o que está acontecendo com o nível da água. Como ele está de lado, está igual, exatamente o mesmo, né? Então, tá aí. Se eu aumentar essa amplitude para o meio daqui da minha escala, olha a diferença. Vou colocar o gráfico para esse lado. Então, perceba que você tem aqui, então, agora, uma diferenciação a respeito desta amplitude. Então, esta altura que está acontecendo, tranquilo? Esta altura ela vai modificando. Vamos agora para o máximo. Então, no máximo, olha que interessante. Se eu tirar o gráfico primeiro. Então, você tem de lado, coisa que você não consegue ver superiormente. A não ser, olha lá, vamos voltar aqui para o mediano. O tamanho da gota, perceba o tamanho da gota que é diferente? Olha lá, máximo, médio, e eu vou colocar pertinho do zero aqui. Então, esta diferença fica bem mais clara na vista lateral.
Então vamos lá. Está gotejando, a amplitude está baixa. O que significa com ela? A altura dela está baixa, a altura dessa onda. Aí aparecem algumas palavrinhas importantes. Deixa eu colocar aqui o gráfico para me ajudar com isso. Então, de maneira normal, o que vai acontecer? Né? Cliquei aqui em normal. No gráfico, a gente percebe dois movimentos. Nós percebemos um movimento lá em cima. Pausei. Como é que chama isso daqui? Isso se chama crista. De novo. Então, quando você tem a parte mais alta do gráfico, do movimento que está acontecendo nessa onda, então essa é chamada de crista. E continuando, você tem também um movimento mais baixo possível. Como é que chama esse movimento mais baixo? Vale. Então, tomando como referencial essa linha tracejada, vamos lá. Crista, vale, crista e o vale. Tranquilo? Então, esse movimento de crista e vale a gente vai precisar bastante falar um pouco mais para frente. Então, antes de passar para a frequência, vamos lá comigo, né? Então, a amplitude, ela é esta altura nesta transversal. Tranquilo? Então, o máximo possível da amplitude. Então, o máximo chega a quase tocar lá na torneira, certo? E o mínimo, vou colocar perto do mínimo, porque senão não existe nada. O tamanhozinho é bem pequeno e vai formando essa onda com amplitude baixinha. Tranquilo? Para fixar, vamos ver no som como é que fica isso. Olha que legal. O som, ele tem essa primeira diferença com a questão da água. Se eu vou colocar aqui uma só. Então tá aí. Olha que interessante. Quando eu faço uma perturbação, tanto na vista superior quanto na vista lateral, é exatamente a mesma coisa. Mas, professor, por quê? Porque o comportamento desta onda, ela não é transversal, ela é longitudinal. Ela vai de acordo, né, com a sua fonte. Percebe que a diferença da água, ela tem uma vista lateral. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil. E ela tem essa vista lateral, tá aí. E ela tem essa vista superior, porque o modo de propagação dela é diferente. Tranquilo? Só para ver essa diferença bacana. Então, de cima você vê de um jeito na água, né, que o movimento dela é esse. E na lateral, você vê o movimento transversal que ela faz aí. Beleza? Já o som, na longitude, o tanto que você colocar aqui, não importa se ele é de cima, se ele é de lado, você vai ver seguindo esta sequência longitudinal. Beleza? Então, tranquilo. Sabendo disso, a gente volta para a amplitude agora. Para isso, aqui a gente tem mais alguns recursos bacanas. Então, eu vou colocar aqui primeiro as ondas, certo? Tá aqui. Mas eu também posso colocar as partículas. E aqui fica muito interessante. Por quê? Acompanhe essa partícula vermelha aqui comigo. Então, nós, nas ondas mecânicas, né, nós não transportamos essa partícula de lugar. Ela tem um ciclo, ela vai e volta, ela vai e volta. Assim como na água, se eu tivesse um barquinho, ele iria subir e descer. Aqui não, ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, certo? Só que eu posso mudar também o que? A minha amplitude de acordo com a minha fonte. Bom, vamos colocar um gráfico que fica bem legal. E aqui, como é som, você pode também colocar o tom da reprodução. Olha que interessante. Professor, mas é o mesmo da água? Sim, os comportamentos são os mesmos. Todos nós somos ondas. Então, vamos lá. Diminuindo a amplitude. Perceba que o chiadinho aí diminuiu. Olha o movimento. Se fosse ondas, olha lá, diminuiu. Certo? Agora vamos para o meio da amplitude. Perceba um chiadinho aí no fundo. Esse chiadinho no fundo é justamente porque aumentou esta amplitude. Aumentando mais a amplitude, então aumentou a altura deste meu som. Percebe? Então ela ficou com essa altura aí maior. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Então, resumindo, a amplitude ela vai modificar a altura
altura desta onda. Cuidado para não confundir com a altura do som, tá? Não tem a ver com a altura do som, nós estamos falando ainda das características das ondas. Mais para frente a gente fala sobre a altura do som, que não tem a ver com, basicamente, com essa amplitude apenas, certo? Ótimo. E para finalizar, a gente volta aqui na água e vamos mexer agora só na frequência. Então, amplitude é esse movimento, né? E a frequência vai alterar em quê? Vamos colocar a frequência mínima possível. Percebeu alguma diferença? Deixa eu ligar o gráfico. Frequência mínima possível. Agora vamos colocar na frequência metade possível. Vou colocar no normal para melhorar um pouquinho. Isso. Frequência mínima possível. Acompanhe. Frequência média possível. Agora. E frequência máxima possível. O que mudou? Vamos de novo? Mínima possível. Agora. Média possível. Máxima possível. Então, em linhas gerais, você percebeu que a quantidade de pingos foi aumentando. E é basicamente isso. Então, a frequência é a quantidade de movimento dessa onda, né, se ela está acelerada ou não. Vamos de novo? Amplitude, a altura que ela chega, certo? A altura da crista e do vale, que é esse de baixozinho aqui. Então, o que acontece? Se eu aumentar muito a frequência, colocar no máximo possível, eu vou ter várias ondas sendo formadas. Se eu diminuir no intervalo de tempo, eu vou ter menos ondas formadas nesse mesmo intervalo de tempo, certo? Para ver se ficou claro mesmo, a gente fecha lá com o som. Então, na forma de onda, deixa eu tirar esse gráfico aqui para você visualizar melhor. Então, tá aqui, ó, perceba até esse movimento, né? Então, se eu aumentar a amplitude, esse movimento aumenta. Então, estou produzindo, né, ondas mais altas aí. Mostra no gráfico, lá, com alturas maiores, certo? Não é a altura de volume, isso é diferente. Mas vamos lá, vamos para a frequência. Então, na frequência mínima possível, se você estiver ouvindo um barulhinho aí, significa, né? Barulhinho mínima frequência possível. Metade. Olha lá. Já começou, né? Perceba que esse movimento aqui não modifica. Só esse de cima, embaixo, ele está mais rápido. Olha a última frequência. Então tá aí. É extremamente mais rápido. Então a frequência tem a ver com o tempo necessário para que esse movimento seja completo. Tá bom? Esse movimento de crista e vale. Para ver melhor esse movimento, tem esse carinha aqui. Então neste carinha, dá para a gente colocar aqui, que ele gera, né, esse movimento meu. Então olha lá a frequência, acompanha o que o cara está fazendo no final do tempo, ele está fazendo a crista e o vale, a crista e o vale, a crista e o vale. Então, se eu diminuo a frequência, olha lá, certo? Então esse tempo dele fazer isso é bem menor. Então chegando um pouquinho para cá, olha lá, crista e o vale, crista e o vale. Vou diminuir o mínimo possível da frequência. Percebe? Então o tempo que ele demora a subir e descer é diferente. Beleza, meus amigos? Então nós já temos outras coisas para falar das ondas mecânicas aí, né? Na verdade, esses comportamentos não são só da onda, a gente verifica também na onda mecânica, verifica também na onda eletromagnética. Mas por hoje eu gostaria de mostrar essa influência da amplitude e da frequência.
Ótimo. E para fechar, nós temos o comprimento da onda. Da onde é que é esse comprimento dessa onda? Olha que legal. O comprimento dessa onda, ela vai exatamente... Aqui vai ficar legal de eu te mostrar. Vou colocar o... Isso. O comprimento dessa onda. Ele vai exatamente da parte mais alta. Qual que é a parte mais alta que a gente falou? Crista, não é mesmo? Então, o comprimento da onda, qual que é o tamanho dessa onda? Se ela é longitudinal, vai ser desta crista até a próxima crista. Então, desta crista até esta próxima. Então, essa medida aqui, ela é chamada de comprimento de onda. Se eu colocar num quadro, talvez fique mais tranquilo para a gente visualizar isso. Então, vamos lá. A onda tem esse formato, certo? Aqui era para ser bonitinho, hein? Então, de uma crista até outra, essa distância aqui que pode ser medida, ela é chamada de comprimento de onda, que recebe o símbolo da lambda. E também pode ser de vale até vale, complementando aqui, né? Então, pode ser de vale até vale. Esse vale também é a mesma distância. Professor, como é que vai mudar essa distância da onda? Mexendo na amplitude e mexendo na frequência, certo? Mais especificamente na frequência. Então, essa distância entre comprimento de onda altera a frequência e a frequência também altera esse comprimento de onda, tá? Voltando então, o que é comprimento da onda? É a distância entre uma crista e outra crista, ou a distância de um vale até outro vale. Sempre vai ter este movimento aqui falando de ondas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.